dia a todos. A nossa aula de hoje, nós iremos falar sobre o sangue e o processo de produção de células do sangue, tá? A gente vai repetir alguns conceitos, algumas informações que foram passadas nas aulas anteriores. Eu sempre gosto de fazer isso, porque isso ajuda na fixação e no aprendizado do aluno, tá bom? Então, inicialmente, nós iremos falar sobre as características do sangue, né? O sangue, como a gente já falou, ele é um tecido conjuntivo líquido, né, encontrado no sistema vascular, nos vasos sanguíneos do corpo, né, e ele é responsável pela manutenção da vida, né? Ele leva ali uma série de substâncias importantes para o funcionamento do corpo e também ele auxilia no processo, né, de remoção de metabólitos, de substâncias que não são benéficas para o organismo, tá? Também ele regula a temperatura, o pH de alguns órgãos. Então, o sangue ele tem diversas funcionalidades. Então, o sangue ele é dividido em dois componentes. A parte líquida do sangue, né, que em um indivíduo normal corresponde a mais ou menos 56% do total de sangue, e a parte composta por células, que a gente chama de elementos figurados do sangue, tá? Corresponde aí a 44% do volume de sangue. Esses elementos figurados, eles são divididos em três grupos de células: os glóbulos vermelhos, né, ou hemácias, também podem ser chamados de hemácias, de eritrócitos ou células vermelhas. Os glóbulos brancos, também chamados de leucócitos ou células de defesa, e as plaquetas, também chamadas de trombócitos, né, que estão ali responsáveis principalmente pela regulação da coagulação do sangue. Então, quando você deixa o sangue em repouso, esse sangue em repouso ele vai se dividir em três fases. A fase superior é chamada de plasma sanguíneo. A fase intermediária ali corresponde às células brancas e às plaquetas, e a fase inferior é chamada de precipitado de hemácias. Como a gente já falou na aula passada, essa parte líquida ela é chamada de plasma quando o sangue ele foi coletado com substâncias anticoagulantes, ou seja, o plasma é a parte líquida do sangue que não coagulou. E o soro é a parte líquida do sangue que passou por um processo de coagulação. Então, existe uma diferença entre soro e plasma. Ambas são a parte líquida. Só que o plasma é a parte líquida do sangue que não coagulou e o soro a parte líquida do sangue que passou por um processo de coagulação. Então, nós temos aí que o sangue, né, ele é composto por uma parte líquida, que corresponde a 56%. Essa parte líquida, 90% dessa parte líquida, 90%, 94%, 96%, é só água, e o restante são outras substâncias que nós iremos falar. E a parte celular, correspondendo a 44%, nós temos a divisão de três grupos de células: as hemácias, os leucócitos e as plaquetas. As hemácias, né, também chamadas de eritrócitos ou glóbulos vermelhos, têm a função principal de transporte de gases como oxigênio e gás carbônico. Os leucócitos, também chamados de glóbulos brancos, são responsáveis pela defesa do organismo, e as plaquetas, né, responsáveis pelo processo de hemostasia, de coagulação do sangue. Então, o processo de anemia significa principalmente que o indivíduo ele tem dificuldade de produzir hemácias, tá? Então, é uma dificuldade de síntese de hemácia, uma redução no número de hemácias circulantes. Falando um pouquinho mais sobre o sangue ele tem características físicas bem interessantes e fixas, né? A densidade do sangue ele é aproximadamente 1,05 gramas por centímetro cúbico. Ou seja, o sangue ele é um pouquinho mais pesado que a água. E isso é notado, por exemplo, quando é derramado um pouco de sangue na água. O sangue ele tende a ir para o fundo do recipiente, porque a densidade da água é 1,00.
e o sangue ele é um pouquinho mais pesado. Então, quando misturados, o sangue ele tende a ficar mais embaixo, né? A temperatura do sangue vai depender da temperatura corporal, né? Isso pode variar, e aí tá errado, é 37, é de 36,5 a 37. Vai depender do indivíduo, tá? Vai depender do metabolismo do indivíduo. Existem indivíduos que têm uma temperatura corporal mais baixa, isso é normal para eles, devido ao seu metabolismo mais lento. Existem indivíduos que têm uma temperatura corporal um pouco mais elevada, devido ao seu metabolismo mais elevado. O pH do sangue gira em torno de 7,4, e esse pH é extremamente controlado, como a gente já falou na disciplina de bioquímica, o pH sanguíneo ele é controlado pelos sistemas tamponantes, né? Quando o pH ele fica muito básico, o organismo ele tende a eliminar esse excesso de basicidade, como? Eliminando o íon bicarbonato pelos rins e retendo o gás ácido no organismo, que é o gás carbônico. Então, o indivíduo ele tem uma diurese de bicarbonato, né, que é uma substância básica encontrada no sangue, e ele vai ter uma bradipneia, uma redução na frequência respiratória para manter o gás carbônico em maior tempo na circulação, para assim compensar o pH básico do sangue. Quando o pH do sangue ele está muito ácido, é chamado de acidose metabólica, básico, alcalose metabólica, ácido, acidose metabólica. Então, quando o sangue ele está com pH abaixo de 7,4, o organismo também vai reagir, tentando neutralizar esse pH. Ele aumenta a eliminação de substâncias ácidas na urina, retém substâncias básicas, então ele aumenta a liberação do íon H+, na urina, retém bicarbonato, ou seja, ele vai eliminar menos bicarbonato do que o normal, e a frequência respiratória vai aumentar para eliminar o mais rápido possível o gás carbônico, que é um gás ácido. Então, o corpo ele tende a remover o máximo de ácido possível e reter o máximo de íon bicarbonato, de substâncias básicas possíveis para manter o pH próximo de 7,4. E a cor do sangue? A cor do sangue ela vai depender dos níveis de oxigênio. Sangue rico em oxigênio, ele tem uma cor vermelho intenso, representado aí, por exemplo, o sangue arterial. O sangue arterial ele tem um vermelho intenso. E o sangue venoso, que tem baixa concentração de oxigênio e altos níveis de gás carbônico, ele tem uma cor purpúrea, arroxeada, devido aos altos índices de gás carbônico. Então, a função do sangue, né? Qual a função específica do sangue? Para que ele serve? O sangue tem função de transporte, né? Ele transporta oxigênio e nutrientes, né? Via sangue arterial. Ele transporta gás carbônico e resíduos via sangue venoso e também transporta hormônios, anticorpos e outras substâncias. Junto com essa função de transporte, nós temos a função de distribuição, né? O sangue ele distribui água por todos os tecidos, distribui solutos, né? Minerais, nutrientes e outras substâncias, e distribui também calor. O sangue ele é um tecido quente e ele tem a função também de distribuir esse calor para todos os tecidos. Então, órgãos que têm uma alta perfusão, ou seja, uma alta circulação de sangue, eles tendem a ter temperatura mais próxima da temperatura corporal de 37, 36,5. Regiões que têm uma baixa perfusão, eles tendem a ficar um pouquinho mais frio porque eles sofrem mais influência do meio externo, por exemplo, nosso nariz, orelha, as mãos, principalmente em épocas frias, as nossas extremidades elas ficam com uma temperatura menor do que a temperatura normal do corpo, devido a essa troca de calores promovidas pelo sangue. E o sangue também tem a função de defesa, porque as células de defesa, as células que
participam do sistema imune, sistema de defesa, elas utilizam o sangue para circular por todo o organismo, que são os leucócitos. Então, o sangue também é responsável, aí uma das funções do sangue é o sistema de defesa. Então, o sangue, ele é um tecido que tem uma certa concentração no nosso organismo. O nosso sangue, ele corresponde a 7% do nosso peso corporal. Então, por exemplo, um homem de 70 quilos tem aproximadamente 5 litros de sangue. 55% desse sangue é correspondido, né, mais ou menos 55%, pela parte líquida do sangue. 1% desse sangue é composto por células de defesa e plaquetas. E 45%, 44% na verdade, correspondido pelas hemácias, pelos eritrócitos. Tá bom? Então, como a gente já falou, o sangue ele tem uma porção celular e uma porção acelular. A porção acelular, né, ou parte líquida do sangue, ele é composto, né, por água, principalmente, e aí nós temos um percentual de água encontrado no plasma sanguíneo de 90% até 96% do total. 7% desse plasma, ele é composto por proteínas, né, como albumina, que corresponde a 54% do total das proteínas. As globulinas alfa, beta e gama, que correspondem a 38%. E o fibrinogênio, que é uma proteína responsável ali pela cascata de coagulação, né, participa da cascata de coagulação e formação da malha de fibrina, né, uma das etapas da coagulação sanguínea. Corresponde a 7% do total de proteínas. E também hormônios de natureza proteica, né, como a insulina e outros hormônios que são proteínas de função hormonal. E o restante do que falta para completar os 100% do plasma é composto por substâncias encontradas em menor concentração, porém são muito importantes, como sais minerais, glicose, vitaminas, aminoácidos e outros hormônios que não são proteicos. Tá? Já na porção celular, que é composta por células, nós temos 3 grupos de células, como a gente já falou, né? As células vermelhas, também chamadas de hemácias ou eritrócitos, as células brancas, também chamadas de leucócitos ou células de defesa, e as plaquetas. Então, né, resumindo, a porção líquida do plasma, ela é uma solução de substâncias orgânicas e inorgânicas. 92% composto por água, 7% composto por proteínas e 1% composto de outras substâncias que juntas compõem o plasma sanguíneo. A água, ele é o principal componente devido às suas características, né? Um solvente, né? Ela consegue misturar boa parte das substâncias encontradas no plasma. E, né, tem outras características, como absorver, transportar e liberar calor com mais dificuldade. Então, a água, ela aquece muito demoradamente, porém, quando ela está quente, ela tem dificuldade de perder esse calor. É chamado de calor específico. Então, nesses outros 1%, né, apesar de ser encontrado em pequena quantidade, esses outros 1% que corresponde ao plasma, eles são muitas substâncias e são importantes. Então, nós temos eletrólitos, né, íons, encontrados ali naquela parte minoritária do plasma, como sódio, íon potássio, íon cálcio, magnésio, cloreto, íon fosfato, íon sulfato e íon bicarbonato. São eletrólitos importantes.
São encontrados também nutrientes, como aminoácidos, a glicose, os ácidos graxos, que vêm daí dos lipídios, o glicerol, vitaminas e outros minerais. São encontrados gases também, como o gás oxigênio, gás carbônico e o gás nitrogênio. Substâncias que regulam o nosso organismo, como enzimas, hormônios e vitaminas, e substâncias excretadas pelo metabolismo celular, como ureia, ácido úrico, creatinina, bilirrubina e amônia. Tá? Todas essas substâncias são importantes. Mas esse percentual de componentes, eles são fixos? Não. Em pessoas normais, esses componentes são relativamente fixos. Mas nós podemos encontrar situações de doenças em que o percentual de cada componente pode variar. Por exemplo, na anemia, que é uma condição onde há uma redução dos níveis de hemoglobina, e consequentemente isso acontece devido à redução da quantidade de hemácias, de células vermelhas circulantes, a gente vai ter uma condição em que o plasma vai ser muito maior do que 56% e a quantidade de hemácia vai ser muito menor que 44%. Tá? Já uma outra condição chamada de policitemia, uma condição genética, onde o indivíduo produz mais hemácias do que o normal, o percentual de hemácias no sangue dele vai ser acima de 44%. E, consequentemente, o plasma vai ser abaixo de 56%. Tá? Nessas duas outras condições, anemia e policitemia, normalmente o percentual de leucócitos e plaquetas não mudam. Ficam ali em torno de 1%. O que vai alterar é o valor de plasma e de hemácia. Agora, na leucemia, que é uma doença, um câncer, que acomete as células brancas do sangue, o indivíduo ele vai ter um aumento da quantidade de células de defesa. Essas células de defesa não são normais, são células de defesa aberrantes, doentes, neoplásicas. Em consequência, o indivíduo vai ter uma redução da quantidade de hemácia e de plasma. Esse processo acontece devido a uma redução percentual. Tá? O valor das hemácias cai porque o total de leucócitos aumenta. Então, resumindo, né? O sangue ele é composto por uma parte líquida, né? Essa parte líquida ela é formada por águas, íons, moléculas orgânicas, elementos encontrados em pequena quantidade, como vitaminas e hormônios, e gases, como o gás carbônico e o oxigênio. Das moléculas orgânicas encontradas no plasma, nós encontramos aminoácidos, proteínas, glicoses, lipídios e resíduos nitrogenados, né, como ureia, amônia, creatinina, ácido úrico, né? E das proteínas, nós temos três grupos principais. A albumina, né? As globulinas ou imunoglobulinas e o fibrinogênio. Já na parte celular, né, nós temos três grupos de células: os eritrócitos, ou células vermelhas, as plaquetas e os leucócitos. Os leucócitos nós temos linfócito, monócito, neutrófilo, eosinófilo e basófilo. Na aula passada, aula atrasada, perdão, nós vimos que essas células brancas, elas são divididas em dois grupos. As duas primeiras são chamadas de mononucleares, porque o seu núcleo é único. O seu núcleo não sofre segmentação, não sofre separação. Tá? Então, monócito e linfócito são chamados de mononucleares. Elas também podem ser chamadas de agranulocíticas, porque elas não possuem grânulos visíveis à microscopia óptica, né? Então, por conta disso, elas são chamadas de agranulocíticas. Já as três de baixo, elas são chamadas de
polimorfonucleadas, porque o seu núcleo tem um formato variado e segmentado. Podem ter de 2 até 5 segmentos, como é no caso do neutrófilo. E elas também podem ser chamadas de granulocíticas, porque elas possuem grânulos no seu citoplasma. O neutrófilo tem grânulos neutros, são tingidos de cor de rosa. Os eosinófilos, também chamados de acidófilos, eles têm grânulos básicos e têm afinidade pela eosina, que é um corante laranja. Por isso que os seus grânulos têm um tom alaranjado. E os basófilos, também chamados de azurófilos, eles têm afinidade pelos azuros encontrados no corante, que tem uma cor roxa. Então, os grânulos do basófilo são tingidos de roxo, porque eles são ácidos e têm afinidade pela parte básica do corante. Então, aí nós temos, novamente, a representação de um sangue que foi sedimentado, né, dividido em 3 fases. A parte superior é o plasma, a parte intermediária, o buff coat, que aí nós temos leucócitos e plaquetas, e a parte inferior, representada pelas hemácias. E nós vemos na lâmina de sangue todos os elementos do sangue da seguinte forma: hemácias, as células brancas e as menores são as plaquetas. Agora vamos falar sobre as células sanguíneas. Cada uma delas, para que serve, qual a função, quais são as características. Primeiro, as hemácias, os eritrócitos, né? Então, a hemácia, ela é uma célula que tem um formato de disco bicôncavo. Ele é um disco que é achatado no centro, nas duas faces, tanto na face superior quanto na face inferior. Tem mais ou menos 7 micrômetros de tamanho, né? E não tem núcleo. Essas células, elas são produzidas na medula óssea e elas, por terem esse formato de disco bicôncavo, eles têm uma certa flexibilidade, elas se deformam facilmente e conseguem passar por vasos sanguíneos menor que o seu tamanho, menor do que 7 micrômetros. Como eu já falei, elas são células anucleadas, elas não possuem núcleo, porque durante o seu processo de amadurecimento ocorre a perda do núcleo, fenômeno chamado de extrusão nuclear, ou expulsão do núcleo. Então, durante o processo, ela vive 120 dias em média, e durante o processo de envelhecimento, as hemácias elas perdem lipídios de membrana, né? Elas começam a perder conteúdo do seu citoplasma e vão adquirindo uma forma esférica, né? Então, a hemácia velha é chamada de esferócito porque ela perdeu esse formato de disco bicôncavo e adquiriu um formato esférico. Por conta disso, essa hemácia ela é mais rígida e ela gera, né, obstruções nos vasos sanguíneos dos órgãos hematocateréticos. Então, quando esse esferócito chega lá no baço e no fígado, ele gera microoclusões nos vasos e eles são fagocitados, destruídos pelo macrófago. Já as hemácias jovens são chamadas de reticulócitos, porque eles ainda possuem resquícios de ribossomo, porque durante o processo de produção de hemácia, a eritropoese, uma das etapas da produção da hemácia é que essa hemácia que está amadurecendo, ela precisa sintetizar hemoglobina. E a hemoglobina, por ter uma parte proteica, ela precisa de ribossomos para a sua síntese. E durante as últimas etapas da eritropoese, que é chamado de reticulócito, esses reticulócitos ainda têm resquícios de ribossomos ainda na sua estrutura, e por conta disso, é uma hemácia que tem um tom um pouquinho mais azulado. No seu interior,
as hemácias possuem uma enzima chamada de anidrase carbônica. Inclusive, essa anidrase carbônica ela auxilia também na regulação do pH sanguíneo. E na superfície das hemácias, nós temos glicoproteínas. São proteínas que, inclusive, são reconhecidas pelos anticorpos do plasma. Que, através dessas glicoproteínas, nós conseguimos dividir o sangue em tipos sanguíneos através do sistema ABO. Então, a hemoglobina, como nós já falamos em aulas anteriores, ela tem a função de transporte de gases, oxigênio e gás carbônico. E a hemoglobina, ela é uma proteína complexa, quaternária. Ela é formada por 4 cadeias, 2 cadeias globínicas do tipo alfa, 2 cadeias globínicas do tipo beta. Dentro de cada cadeia globínica, nós temos um anel M, e dentro do anel M, o átomo de ferro. Para que essa hemoglobina, para que essas células vermelhas sejam produzidas, nós precisamos de um hormônio chamado de eritropoietina, o átomo de ferro, que nós falamos na aula passada, a importância desse elemento ferro na síntese de células vermelhas, e as vitaminas B9 e B12. B9, ácido fólico, B12, cianocobalamina. Aqui nós temos a representação do átomo do anel M. Dentro do anel M, nós temos o átomo de ferro associado, que tem a função de se ligar aos gases, oxigênio e gás carbônico. Então, aqui nós temos uma figura que representa o que a gente chama de ciclo do eritrócito. Nós já falamos isso na aula sobre interpretação de hemogramas. Nós vamos repetir. Muita atenção nessa parte, tá? Então, a medula óssea, para produzir células do sangue, ela precisa de alguns componentes que são importantes. Ela precisa de níveis adequados de eritropoietina, que é um hormônio sintetizado principalmente pelo rim, que vai estimular a medula óssea a produzir células vermelhas. A medula óssea precisa de níveis adequados de vitamina B9 e B12, para que as células se multipliquem de forma adequada e sintetizar a hemácia. A hemácia precisa sintetizar as cadeias alfa e beta, componentes das hemoglobinas, e também precisa de níveis adequados de ferro. Então, todos esses componentes em concentrações adequadas, a medula óssea produz hemácias sadias. Essas hemácias, então, elas ficam na circulação por 120 dias. E depois, ao envelhecerem, ao se transformarem em esferócito, lá na parte esquerda da tela de vocês, essas células elas são mortas através da fagocitose. Essas células velhas, elas vão sofrer fagocitose, elas vão ser fagocitadas pelos macrófagos. Esses macrófagos eles são encontrados em alguns tecidos, como o baço, fígado e medula óssea. Esses 3 órgãos, por fazerem esse processo, eles são chamados de órgãos hematocateréticos. O que são órgãos hematocateréticos? São órgãos que têm a capacidade de remover as hemácias velhas da circulação. Então, quem faz isso? Medula óssea, baço e fígado. Como que eles fazem isso? Porque esses órgãos possuem macrófagos que reconhecem as hemácias velhas e as fagocitam. E o que acontece com essa hemácia velha que foi fagocitada? Basicamente, quase tudo vai ser reaproveitado dela. Então, essa hemácia, ela contém hemoglobina, e essa hemoglobina, ela vai ser praticamente tudo reaproveitado. Então, as cadeias globínicas alfa e beta vão ser quebradas e transformadas em aminoácidos
E esses aminoácidos, posteriormente, serão utilizados para sintetizar novas proteínas. Então, as proteínas da hemoglobina são recicladas, reaproveitadas. E o anel M da hemoglobina? O anel M ele é formado por um anel protoporfirina 4 e formado também pela associação desse anel com o ferro. A junção desses dois componentes é chamada de M. O que acontece? Esse anel protoporfirina 4 ele sofre perda do átomo de ferro. Esse ferro ele então vai ser transportado pelo sangue através de uma proteína transportadora chamada de transferrina. Essa transferrina, ao chegar nos órgãos de depósito de ferro, chamado de... quais são esses órgãos? O fígado, o baço, medula óssea, intestino. Essa proteína transferrina, ela vai ceder esse ferro para as proteínas encontradas no interior dessas células, como o hepatócito, né, enterócito e os macrófagos, tá? Essas células, esses macrófagos, eles são ricos em duas proteínas de depósito, que é a ferritina e a hemosiderina. Então, essa transferrina, ela transfere esse ferro que está sendo transportado pelo sangue para o interior das células de depósito. E esse ferro armazenado nesses tecidos, futuramente serão utilizados para sintetizar proteínas que possuem ferro na sua estrutura e também serão utilizados para sintetizar novas hemácias. A gente falou na aula passada que esse processo de reciclagem do ferro, chamado de turnover dos eritrócitos, ele é a principal fonte de ferro para produzir novas hemácias. Então, do total de ferro utilizado diariamente pelo corpo para produzir novas hemácias, 96% vem da reciclagem das hemácias. 4% apenas vem da alimentação, de 4 a 8%, dependendo se o indivíduo é do sexo masculino ou feminino. Tá? Então, é muito importante esse processo de reciclagem das hemácias, porque isso faz com que o organismo da gente seja cada vez menos dependente da nutrição de alimentos ricos em ferro para manter uma boa síntese de hemácias. Então, a gente falou da destinação da cadeia globínica e do ferro da hemoglobina. E o anel M, aquele anel que tinha um ferro no meio, o que vai acontecer com ele? Esse anel M ele vai sofrer um processo de oxidação, ele vai se transformar em biliverdina, que é um composto esverdeado, tá? E depois essa biliverdina vai ser transformada em bilirrubina. Essa bilirrubina é uma substância apolar, ela não se mistura muito bem com a água, tá? Mas ela vai ser transportada pelo sangue. Como que ela vai ser transportada? Através da associação com uma proteína transportadora, chamada de albumina. É a proteína mais abundante do corpo. Então, essa bilirrubina, que não consegue se misturar com a água, ela vai se ligar com a albumina, e essa albumina, esse complexo, consegue, então, ser transportado pelo sangue. Esse conjunto de bilirrubina ligado à albumina é chamada, em laboratório, de bilirrubina indireta. Bilirrubina indireta. Tá? Essa bilirrubina indireta, ela ao chegar no fígado, ela vai sofrer uma reação química. E essa bilirrubina, ela vai se ligar a uma substância chamada de ácido glicurônico. Esse composto, bilirrubina, ligado ao ácido glicurônico, é chamado de bilirrubina direta. Tá? Então, esse processo de transformação de bilirrubina indireta em bilirrubina direta é feita pelo fígado. Essa bilirrubina direta vai ser armazenada na bile e vai ser lançada no intestino delgado. Esse complexo de bilirrubina direta, ao chegar
no intestino grosso, ele vai entrar em contato ali com as bactérias intestinais, que compõem a flora intestinal, e ele vai sofrer um processo de metabolização. As bactérias vão transformar essa bilirrubina em urobilinogênio, aí no passo número 12, tá? Esse urobilinogênio, boa parte dele volta para a corrente sanguínea, porque ele vai ser reabsorvido pelo intestino, e outra parte permanece no intestino. A parte que permanece no intestino, ela vai ser convertida em estercobilina, essa estercobilina, por sua vez, ela é uma substância marrom que dá a cor marrom das fezes. Então, essa estercobilina vai ser eliminada juntamente com as fezes, dando a cor marrom das fezes. Esse urobilinogênio, lá no passo 12, que foi reabsorvido, que voltou para a circulação sanguínea, ele vai ser eliminado, né, pelo sistema renal, na forma de urobilina. E essa urobilina tem a cor amarelada, que dá a cor da urina. Então, esse processo todinho, pessoal, de síntese de células vermelhas, o tempo necessário de vida dela, e depois a destruição dessas células vermelhas e reciclagem dos seus componentes, é chamado de ciclo do eritrócito. E é importante para a gente entender como que o processo anêmico acontece, porque existem doenças que dificultam, né, que interrompem uma dessas etapas do ciclo do eritrócito. Por exemplo, quando o indivíduo ele tem dificuldade de produzir células vermelhas, ele vai ter uma anemia, uma doença que está gerando uma anemia de baixa produção. Então, ele tem uma dificuldade de produzir células vermelhas. E o que pode gerar essa anemia de baixa produção? Defeito em qualquer um desses componentes. Então, o indivíduo, por exemplo, tem doença renal crônica, ele vai produzir proqueritropoetina, então ele vai ter uma anemia de baixa produção decorrente da doença renal crônica. O indivíduo que tem carência de vitamina B9 ou carência de vitamina B12, ele também vai ter uma anemia de baixa produção, porque ele tem dificuldade de produzir novas hemácias. Se ele tem carência de ferro, ele também vai ter uma anemia de baixa produção, porque ele vai ter dificuldade de produzir novas hemácias. Tá? Então, defeito em qualquer um desses componentes essenciais para produzir células vermelhas gera uma anemia de baixa produção. Outra etapa que pode ser interrompida ou alterada por doenças que geram anemia é o processo de permanência das células vermelhas por 120 dias na circulação. Então, algumas condições podem fazer com que essa hemácia ela saia da circulação sanguínea e pode ir para o meio externo do corpo, né, no caso da hemorragia externa, ou para o interior das cavidades corporais, né, abdominais, torácica, gerando uma hemorragia interna. Então, se o indivíduo tem uma hemorragia, ele vai ter uma interrupção dessa circulação da hemácia por 120 dias. E gera, logicamente, uma anemia causada por hemorragia. Outra etapa que é interrompida, que é alterada por algumas doenças que geram anemia, é o processo de envelhecimento da hemácia e, consequentemente, a sua destruição. Então, as hemácias elas não conseguem viver 120 dias, elas são destruídas antes do tempo. E doenças que geram isso, geram uma destruição precoce das hemácias, são chamadas de doenças que geram anemias por excesso de destruição. Qualquer condição que gere uma destruição precoce das hemácias é uma anemia por excesso de destruição. Exemplo, nós temos aí a malária. A malária é uma doença parasitária em que o protozoário causador da malária, o plasmódio, ele adentra o eritrócito, se multiplica no interior do eritrócito e rompe esse eritrócito antes de 120 dias.
Então, esse indivíduo ele vai ter uma anemia decorrente da destruição precoce das hemácias, ou seja, uma anemia por excesso de destruição. Os leucócitos, as células brancas do sangue, eles são originados na medula óssea, né, naquela parte vermelha do interior dos ossos. Dentro dessa medula óssea, nós temos células tronco hematopoéticas. São células que vão dar origem a diferentes componentes do sangue. Então, células tronco, elas podem dar origem a hemácias, plaquetas ou leucócitos, dependendo do seu estímulo. A função desses leucócitos é defender o organismo contra invasores, sejam eles micro-organismos, sejam eles toxinas, sejam eles objetos estranhos, né, corpos estranhos. A função das células brancas também inclui identificar e destruir células do câncer, né? Nós temos aí algumas células de defesa que têm essa capacidade de reconhecer células cancerígenas e destruí-las. Essas células do sangue também participam do processo inflamatório e do processo de cicatrização. O processo inflamatório é uma das etapas da cicatrização, do reparo tecidual. E também participam do processo de cura de feridas. Como a gente já falou, essas células brancas, os leucócitos, são divididos em dois grupos. Os granulócitos, que possuem grânulos no seu citoplasma, e os agranulócitos, que não possuem grânulos. Aí, representando as células do sangue, nós temos neutrófilo, eosinófilo e basófilo, que são os granulócitos. E nós temos monócito e linfócito. Tá? Essas 5 células são encontradas na circulação. O macrófago, ele é uma célula tecidual que é derivada de uma célula sanguínea. Então, o monócito, quando ele sai do sangue, migra para o tecido, ele amadurece e se transforma em macrófago, tá bom? E o plasmócito também é uma célula encontrada nos tecidos e ele é derivado de um linfócito B. Então, o plasmócito nada mais é do que um linfócito B que estava na circulação, migrou para o tecido e ele começa a produzir anticorpos. Então, o plasmócito ele é um linfócito B ativado, produtor de anticorpos, né? Que facilita ali a proteção imunológica, né? Promove a proteção imunológica humoral. Então, vamos falar de cada uma dessas células brancas. O neutrófilo é uma célula granulocítica, né? Ele possui grânulos no seu citoplasma. O núcleo dessa célula é dividido de 2 até 5 segmentos, normalmente, chamado de lóbulos, e esses lóbulos são comunicados por filamentos de cromatina, né? Eles não são isolados totalmente, eles se comunicam com pedaços de DNA, né? Filamentos de cromatina. Uma das características do neutrófilo é que ele é a primeira célula de defesa até a chegar no processo inflamatório. Então, quando você tem alguma inflamação tecidual, o neutrófilo é a primeira célula do sangue a chegar no tecido e começar a combater, né, esse tecido inflamado. Tentar reverter o tecido inflamado. E o pus, né, que é aquele processo, que é aquele líquido esbranquiçado, fétido, liberado em algumas feridas inflamadas, ele é composto por neutrófilos mortos, também juntamente com bactérias destruídas, restos celulares e o líquido extracelular chamado de exudato. Então, essa junção de tudo isso forma o pus, né? E o pus, né, ele é composto, um dos componentes é o neutrófilo morto. O eosinófilo. O eosinófilo, ele é uma célula de defesa também. E quais são as características dele? Ele tem um núcleo bilobulado. Então, o núcleo dele é dividido em 2 partes também ligadas ali por uma ponte de cromatina.
A atividade do eosinófilo é defender o organismo contra parasitas multicelulares, né, os helmintos, os vermes popularmente chamados, e também regular a atividade do basófilo em processos de hipersensibilidade, de alergia. Então, o basófilo que gera o processo alérgico e o eosinófilo tenta reverter esse processo, né? Porque o processo de hipersensibilidade, de alergia, ele é um processo que causa repercussão negativa no organismo. Então, o neutrófilo tenta ali reverter a todo custo esse mecanismo danoso ao organismo. Então, a eosinofilia, que é o aumento dessas células no sangue, que é verificada no hemograma, ela leva você a suspeitar de uma infecção parasitária ou um processo alérgico. Então, toda vez que você analisar um hemograma e que você observar que existe aumento de eosinófilo, suspeite logo de cara de duas coisas: ou uma parasitose ou um processo alérgico, que pode ser agudo ou crônico. Basófilo, uma outra célula granulocítica encontrada no corpo. Então, como eu falei, o basófilo, ele também é uma célula que tem grânulos. O núcleo dele, dificilmente a gente consegue visualizar, porque ele é repleto de grânulos, e esses grânulos têm basicamente a mesma cor do núcleo, então a gente não consegue distinguir o que é núcleo e o que é grânulo. Alguns estudiosos dizem que o núcleo do basófilo tem um formato de S, tá? Realmente eu não sei confirmar essa informação, porque nunca vi um basófilo que tem esse núcleo em formato de S. Raramente eu vejo o núcleo do basófilo. Eu vejo o basófilo, mas não o núcleo dele. Os grânulos do basófilo são grandes, e é dificilmente visualizado no esfregaço, porque os basófilos estão em pequeno número na corrente sanguínea. Mais ou menos corresponde a 1% no máximo de células brancas do sangue. Os grânulos do basófilo, eles são ricos em substâncias como histamina, fatores quimiotáticos, né? Que são fatores quimiotáticos? Quando são liberados no tecido, em processos inflamatórios, por exemplo, ele vai atrair mais células de defesa. Então, ele funciona como uma espécie de rastro químico para orientar a migração das células de defesa do sangue até o tecido que está sofrendo invasão. Essas substâncias, elas atraem eosinófilos e neutrófilos, tá? E esse grânulo também tem heparina, que é uma substância anticoagulante, impede a coagulação do sangue. O monócito é uma célula grande, né? É a maior célula quando se fala de leucócitos, células brancas. O núcleo do monócito, ele tem um formato irregular, ele não é fixo, não é único. Ele pode apresentar diversos formatos, que a gente chama de riniforme, quando o núcleo desse monócito parece um rim ou um grão de feijão. Ele é chamado de cerebriforme, quando esse núcleo tem um formato de cérebro, ou núcleo fetal, que a gente parece um embrião dentro do útero. Então, esse núcleo, o formato dele é bem variado. Esse monócito, ele é um precursor do macrófago, né? Quando esse monócito, que está na corrente sanguínea, ele migra para o tecido, ele vai terminar o seu processo de amadurecimento se transformando em macrófago. Dependendo para onde esse macrófago vai, esse monócito, ele pode ser denominado, né, de diversas formas, dependendo do tecido. Então, se esse macrófago ele for migrar lá para os tecidos do pulmão, ele vai ser chamado de macrófago alveolar. Se esse monócito ele migra para o tecido hepático, ele vai ser chamado de célula de Kupffer. Se esse monócito ele migra para o sistema nervoso central, ele vai ser chamado de micróglia, célula da micróglia. Se ele migra para o tecido ósseo, ele vai ser chamado de osteoclasto. E se ele migra para a mucosa, ele vai ser chamado de histiócito. O linfócito T, que é uma subclassificação do linfócito,
ele pode ser dividido ainda em CD4 ou CD8. O CD4 é chamado de helper e o CD8 citotóxico. Nós iremos falar mais sobre essas células na terceira unidade, quando a gente se debruçar sobre o sistema imunológico. Já o linfócito B é o linfócito produtor de anticorpos. E ele vai se transformar em plasmócito quando ele migra para o tecido. A célula NK, chamada de assassina profissionais, é uma das células que tem a capacidade de reconhecer células tumorais e induzir a morte dessas células tumorais através da ativação do sistema apoptótico, né? Essa célula ativa esse mecanismo de apoptose, liberando dois grupos de substâncias chamadas de granzimas e perforinos. E as plaquetas, né, são células também anucleadas, são formadas ali pelo megacariócito, na medula óssea, e vivem de 8 a 10 dias na circulação sanguínea. A função principal da plaqueta é controle da homeostasia, controle da coagulação do sangue, e existem aí cerca de 150 mil a 450 mil plaquetas a cada milímetro cúbico de sangue. Aí nós temos um esfregaço sanguíneo representando cada uma das células do sangue. A célula A, ela é um neutrófilo imaturo, chamado de bastão neutrofílico. É uma célula que ainda não sofreu estrangulamento do núcleo. O núcleo ainda está com formato de bastão curvado, parece uma ferradura. Essa é a principal característica dessa célula. A célula B é um linfócito, né? E aí a gente não consegue distinguir morfologicamente se é um linfócito B, T ou uma célula NK, tá? Só chama apenas de linfócito. A célula C é um monócito, uma célula grande com um núcleo, nesse caso aí ele tem um núcleo riniforme, citoplasma abundante. A célula D é um eosinófilo, é uma célula que tem grânulos alaranjados, núcleo dividido em duas partes. A célula E é um neutrófilo, é uma célula aí que tem 3 segmentos nucleares e os grânulos bem pequenos com tonalidade cor-de-rosa. E a célula F é um basófilo, é uma célula que tem os grânulos e o núcleo tem a mesma coloração, tem um aspecto de célula borrada e basicamente você não consegue ver o núcleo. Então aí nós temos as células do sangue. A célula, essas outras células avermelhadas sem núcleo são as hemácias e esses pontinhos arroxeados, né, principalmente esse que está do lado da célula A, é uma plaqueta. Então, qual a função dessas células, né? De forma resumida, os neutrófilos, eles vão ter um aumento na quantidade dessas células quando o indivíduo tiver uma infecção bacteriana, queimaduras, processos de estresse e processos inflamatórios. Os neutrófilos vão estar reduzidos na corrente sanguínea em processos de radiação, principalmente radioterapia, toxicidade medicamentosa. Alguns medicamentos reduzem a quantidade de neutrófilos no sangue, deficiência de vitamina B12 ou cianocobalamina e doenças autoimunes como o lúpus eritematoso sistêmico. Os linfócitos vão estar aumentados na corrente sanguínea em processos de infecções virais e leucemias linfocíticas, leucemias que acometem os linfócitos. Os linfócitos vão estar reduzidos na corrente sanguínea em doenças crônicas, em processos de imunossupressão, né, que podem ser causadas por infecções, como a síndrome da imunodeficiência adquirida, causada pelo HIV, e também imunossupressão causada por medicamentos, como o uso de corticoides. Então, isso reduz a quantidade de linfócitos circulantes. Os monócitos, eles vão estar aumentados em infecções viróticas, micóticas ou bacterianas graves, né, como, por exemplo, a tuberculose, e em processos leucêmicos, como leucemias mieloides.
Os monócitos vão estar com a concentração do sangue reduzida quando ocorre uma supressão da medula óssea, que pode ser causada por medicamentos, como antibióticos, no caso da qual é o nome do antibiótico? Esqueci agora o nome do antibiótico, já vou lembrar. E também por corticoides, tá? Os eosinófilos, eles vão estar aumentados na corrente sanguínea em reações alérgicas, infecções parasitárias e doenças autoimunes. E vai estar reduzida a sua quantidade em processos de intoxicação medicamentosa e em processos de estresse. O basófilo vai estar aumentado na corrente sanguínea em reações alérgicas, leucemias, outros tipos de cânceres e no hipotireoidismo. Vai estar reduzido durante a gravidez, ovulação, estresse e hipertireoidismo. Então, como a gente já falou sobre as plaquetas, né, são brotamentos discoides, né, são produzidos pelo megacariócito e tem um tamanho aí de 1,5 a 3 micrômetros de tamanho. E como que essas células são produzidas na medula óssea? O processo de produção das células do sangue é chamado de hematopoese ou hematopoiese. Tá? Hemato é um radical, né? Uma palavra grega que significa sangue, né? Vem do hemato, hemo ou aima, né? Aima significa sangue. E poiese significa produção, fabricação, né? Gênese. Então, hematopoiese é o processo de produção de células sanguíneas. Então, ela ocorre a partir de uma célula pluripotente, né? Uma célula tronco-hematopoética, é uma célula que tem a capacidade de se diferenciar e de se transformar em qualquer célula do sangue, depende aí do seu estímulo, como que ela vai ser estimulada. Então, essa célula tronco, que é essa célula que tem o núcleo cor-de-rosa, representada aí, ela vai ter duas características. Ela vai uma característica de diferenciação e autorrenovação, ou seja, ela vai produzir mais célula-tronco quando ela se multiplica e quando ela amadurece, ela vai dar origem a duas linhagens, ou linhagem linfóide ou linhagem mieloide. Quando a célula-tronco se transforma em uma célula linfóide multipotente, ela vai dar origem a linfócitos. Quando ela se transforma em uma célula mieloide, ela vai dar origem a todas as outras células que não são linfócitos, como hemácia, plaqueta, neutrófilo, eosinófilo, basófilo e monócito. Então, como a gente falou, essa célula-tronco ela tem a capacidade de produzir mais célula-tronco para manter o nível de células-tronco e ela pode se diferenciar em um precursor mieloide ou um precursor linfóide. Dependendo de como essa célula ela vai ser estimulada, essa célula-tronco ela pode se diferenciar em diversas componentes celulares. Então, por exemplo, em infecções virais, a presença do vírus ela gera um processo inflamatório, infeccioso, em que as células de defesa, que estão ali próximas ao tecido inflamado, ela vai produzir citocinas inflamatórias. São substâncias que estimulam a inflamação tecidual. Uma dessas citocinas inflamatórias é a interleucina 7. E a interleucina 7 vai agir na medula óssea para produzir mais linfócitos. Por quê que isso acontece? Porque os linfócitos são células que combatem vírus, principalmente. Em um processo, por exemplo, parasitário, a presença do parasita no intestino, principalmente, aquela
presença, vai gerar um processo inflamatório infeccioso, em que as células de defesa que estão ali próximas produzem também citocinas, e uma delas é chamada de interleucina 5. E a interleucina 5 estimula a medula óssea a produzir muito eosinófilo. E esse eosinófilo combate o parasita. Então percebam que a causa e consequências estão interligadas. Por que gera uma linfocitose em infecções virais? Porque a presença do vírus estimula a interleucina 7, que aumenta a produção de linfócitos. Por que na parasitose aumenta o eosinófilo? Porque a presença do parasita estimula a produção de interleucina 5, que estimula a produção de eosinófilos, que combate o parasita. Na produção de hemácia, entra aí um hormônio chamado de eritropoietina, e na produção de plaqueta, a trombopoietina. Então, esses hormônios também estimulam a produção, o amadurecimento de células-tronco dirigidas a linhagens específicas, como hemácias e plaquetas. E quando que se inicia essa eritropoese? Quando que o indivíduo começa a produzir células do sangue? A hematopoese, ela se inicia muito precocemente, lá no período embrionário, no 19º dia de vida de gestação. Então, lá no aparecimento do terceiro folheto embrionário, chamado de mesoderma, é esse tecido que vai ser responsável pela produção de células do sangue. Então, a partir do 19º dia de vida, vão aparecer células sanguíneas dentro do saco vitelínico. E o saco vitelínico ele vai ser o primeiro órgão responsável pela hematopoese, lá no período embrionário. E à medida que o embrião vai evoluindo, porque esse saco vitelínico ele não permanece por muito tempo, esse embrião ele vai tendo diferentes órgãos que são responsáveis pela produção de células vermelhas. Então, durante a vida embrionária, nós temos o saco vitelínico como órgão produtor de sangue, mas também o fígado e o baço, o timo e até a medula óssea vão produzir sangue. Então, esse período de produção de células vermelhas são divididos em 3 fases. A primeira fase é chamada de fase mesoblástica, porque é o terceiro folheto embrionário, o mesoblástico, que vai sintetizar as células do sangue, ali dentro, por exemplo, do saco vitelínico. Isso vai acontecer do 19º dia de vida até entre o 2º e o 3º mês de gestação. Nesse período, entre o 2º e 3º mês de gestação, quem assume a função principal de produção de células vermelhas é o fígado e o baço. Então, nessa segunda fase é chamada de fase hepática, tá? Fígado e baço também produzem sangue entre o 2º e o 8º mês de gestação. Essa informação é importante, pessoal, porque nos faz entender por que em algumas condições de anemia grave, o indivíduo ele pode apresentar uma hematopoese extramedular. O que é uma hematopoese extramedular? É a produção de células do sangue por tecidos que não são a medula óssea, fora da medula óssea. Que tecidos são esses? Principalmente fígado e baço. Então, quando a medula óssea está comprometida e impedida de produzir quantidades normais de células vermelhas, células brancas e plaquetas, o fígado e o baço assumem essa função também. Por quê? Porque eles sabem fazer isso. Durante a vida embrionária, eles produziam. Então, eles oferecem ajuda à medula óssea durante algumas condições graves que impedem a produção normal de células sanguíneas pela medula óssea. Tá? Então, em casos crônicos de hemorragia, em casos crônicos de anemias hemolíticas, o indivíduo ele pode apresentar uma hepatoesplenomegalia, que é o aumento do fígado e do baço, devido a essa produção aumentada. Então, essas células, esses órgãos aumentam de tamanho devido a essa função extra adquirida temporariamente. Então, a partir do 8º mês de gestação, o principal órgão produtor de células do sangue é a medula óssea.
Então, nós temos aí 3 fases de produção de células do sangue no período embrionário: a fase mesoblástica, a fase hepática e a fase medular. Então, só mostrando os tecidos hematopoéticos durante o período embrionário. Nós temos essas regiões avermelhadas aí, que são tecidos produtores de sangue. Então, à medida que o embrião ele vai avançando no seu processo de embriogênese, diferentes órgãos podem assumir a função da produção de células do sangue. Como a gente falou, o primeiro período é o período embrionário, o mesoblástico, que o principal órgão produtor de células do sangue é o saco vitelínico. O saco vitelínico, ele produz células do sangue do 10º ano de vida até o 6º mês, tá? Só que ele vai ser o principal órgão produtor do 19º ao 2º ou 3º mês. Ele vai continuar produzindo até o 6º mês, mas o fígado ele vai ser, a partir do 2º mês, ele vai ser o órgão com maior capacidade de produção de células. Então, na segunda etapa, segunda fase, chamada de fase hepática, inicia-se, o fígado começa a produzir células vermelhas, brancas e plaquetas a partir do 1º mês, mas ele se torna predominantemente do 3º mês até o 6º, tá? Até o 8º, na verdade. Até os 5 anos de idade, a medula óssea vermelha, ela é encontrada em diversos órgãos, ou diversos ossos longos, como, por exemplo, costela, externo, fêmur, rádio, una, húmero, ossos da bacia. Mas, na idade adulta, como o organismo ele parou de crescer, ele não tem mais tanta necessidade de produzir tantas células vermelhas, apenas manter o que ele já tem. Parte dessa medula óssea vermelha é substituída por medula amarela, que é um tecido adiposo, conhecido popularmente como tutano, Então, na vida adulta, somente os ossos da pelve, o externo, húmero, fêmur e as costelas serão capazes de gerar células sanguíneas. Até os 5 anos, praticamente todos os ossos longos possuem medula vermelha. A medula óssea, que é esse tecido produtor de células vermelhas, ou células do sangue, ela é um tecido rico em células, e essas células são divididas em 2 grupos: as células estromais e as células parenquimatosas. Professor, qual a diferença? As células parenquimatosas, elas são as células propriamente ditas da medula óssea. São células que vão dar origem às células do sangue. Então, qualquer célula que seja do sangue, ou que seja ali intermediária, que esteja amadurecendo, que vai dar origem a uma célula vermelha, é tida como uma célula parenquimatosa. E as células estromais são células auxiliares, que ajudam o funcionamento do tecido parenquimatoso. Todo órgão, todo tecido, tem células que são divididas nessas 2 classes, células estromais e células parenquimatosas. As células estromais são as células exclusivas daquele tecido, ou componente principal, e as células parenquimatosas são as células principais, exclusivas ou principais daquele tecido, e as células estromais são as células auxiliares, que mantêm ali um ambiente adequado para que essas células parenquimatosas funcionem de maneira ideal. Então, o estroma. O que é o estroma da medula óssea? São todas as células que estão ali, que não fazem parte do tecido medular, mas são importantes para manter a medula óssea funcionando. Nós temos macrófagos na medula óssea, que não são constituintes do sangue, mas eles são importantes, por exemplo, para produzir citocinas, que vão manter a medula óssea funcionando, fatores estimuladores, fatores de crescimento, que vão manter as células da medula óssea se dividindo em diversas outras células. E também o macrófago, como a gente falou na aula passada, ele é importante para doar ferro para as células vermelhas sintetizarem a hemoglobina.
Nós temos também os fibroblastos, que são células que produzem fibras, né, que compõem a matriz extracelular, que vão aderir ali àquela medula óssea para que ela não se dissolva, né? O tecido medular, ele é ali agregado por proteínas que impedem que essas células se separem, e essas proteínas da matriz extracelular, como colágeno, elastina, são produzidas pelos fibroblastos encontrados na medula óssea. Nós também encontramos células adiposas na medula óssea que produzem, né, lipídios que vão dar suporte energético para que essas células da medula óssea se multipliquem. Então, o estroma, ele é dividido em duas partes, as células e os componentes não celulares, como, por exemplo, as proteínas da matriz extracelular. Então, o estroma ele é formado por fibroblastos, adipócitos, macrófagos, linfócitos e células endoteliais, que também vão participar ali da manutenção do parênquima medular. A função desse estroma é regular a hematopoese por meio da secreção de fatores estimuladores e também produção de substâncias energéticas como lipídios, no caso dos adipócitos. Então, macrófago, né, célula adiposa, matriz extracelular, fibroblasto, célula endotelial são células que compõem o estroma medular, regulando a hematopoese e mantendo a integridade de fundamental importância para o funcionamento do parênquima medular. Aqui é só mostrando novamente os componentes do estroma, e eles vão produzir várias substâncias, né? São glicoproteínas, essas glicoproteínas afetam algumas linhagens, então ela vai induzir a célula-tronco a se transformar em algumas células. Então, esse fator de crescimento, eles fazem justamente isso, induzir o crescimento de células e transformação de células específicas. Então, a ação desses fatores de crescimento é proliferação, diferenciação, maturação, ativação funcional e prevenção de apoptose, para que essas células não morram precocemente. Dentre essas substâncias estão as glicoproteínas, que têm a função de proliferação e diferenciação, e também regulação da função das células. Essas glicoproteínas podem ser de dois tipos, interleucinas e fatores de crescimento de colônias. Então perceba aí que aí nós temos o esquema da hematopoese, e cada siglazinha dessa aí corresponde a substâncias produzidas pelo estroma, as interleucinas, os fatores de crescimento, que são os CSF, tá? Então existem vários tipos de fatores de crescimento que vão estimular e direcionar o amadurecimento das células hematopoéticas. Então a hematopoese ela é controlada por substâncias indutoras da hematopoese e substâncias inibidoras da hematopoese. Existe um equilíbrio aí para não produzir nem células de mais nem células de menos. Essas substâncias elas vão depender do microambiente, né? Aquele microambiente ele é mantido pelas células estromais e também vai depender da produção de fatores estimulantes de colônia. Existem outras condições também que podem estimular ou inibir a hematopoese, como estímulos fisiológicos, né? Como a menstruação, como a hipóxia, o sangramento, infecção, isso tudo pode regular para mais ou para menos a hematopoese. Por exemplo, fatores fisiológicos. O aumento da concentração de testosterona aumenta a produção de hemácio. A hipóxia, a baixa oxigenação tecidual, aumenta a produção de eritropoetina, aumenta a produção de hemácio. Sangramento, aumenta a produção de hemácio. Infecções, aumenta a produção de células de defesa. Sangramento também aumenta a produção de plaqueta. Então, vai depender do estímulo, que esse estímulo pode impactar positivamente ou negativamente na hematopoese. A hematopoese, que é a produção de células do sangue, ela é dividida em três partes. A eritropoese é a produção só de células vermelhas.
A trombopoese é a produção só de plaquetas. E a leucopoese é a produção de células de defesa. Então, como a gente já viu, né, a eritropoese, que é a produção de células vermelhas, ela é uma etapa, uma fase de produção em que uma célula-tronco se diferencia na primeira célula da linhagem vermelha, chamada de proeritroblasto. Esse proeritroblasto, então, se transforma em um eritroblasto basofílico, depois em eritroblasto policromático, depois em eritroblasto ortocromático, depois em reticulócito e depois em hemácia. Esse processo de produção de células vermelhas, ele tem 3 fases distintas. Então, primeiro, para o proeritroblasto ele se transformar numa hemácia, ele precisa sintetizar hemoglobina. Então, a primeira coisa que ele precisa fazer é sintetizar ribossomos, e esses ribossomos vão iniciar o processo de produção de hemoglobina. Então, na primeira fase da eritropoese, o eritroblasto policromático, ele vai ter, basofílico, ele vai ter grande quantidade de ribossomos no seu citoplasma. O eritroblasto policromático, ele vai iniciar a síntese de hemoglobina. O eritroblasto ortocromático, ele vai expulsar o núcleo que não tem mais função. E na terceira fase, onde a célula não tem mais núcleo, ela vai apenas manter o acúmulo do citoplasma rico em hemoglobina. Então, essa célula começa a produzir e vai acumulando esse conteúdo de hemoglobina até chegar na etapa de hemácia madura. Então, como é que esse processo é regulado? Pela hipóxia. Se o indivíduo tem pouco oxigênio no corpo, quer dizer que tem pouca hemoglobina e, consequentemente, pouca hemácia. Então, a hipóxia ela é percebida pelos rins. Esses rins aumentam a produção de eritropoietina, que estimula o proeritroblasto a se diferenciar. Esse proeritroblasto se transforma em eritroblasto basofílico, e aí ele começa a fazer várias mitoses. Aí entra a importância da vitamina B9 e B12 para essas mitoses. As células só se dividem na presença de vitamina B9 e B12, porque essas vitaminas, elas atuam na formação da letra T do DNA. Então, para o DNA se duplicar, precisa de vitamina B9 e B12. E para a célula se dividir, precisa duplicar o seu DNA. E para a produção de hemoglobina, entra aí o papel do ferro. O ferro, se tiver em pequena quantidade, as células não conseguem produzir hemoglobina de quantidade adequada. Tá? Então, por exemplo, se tiver deficiência de um desses conteúdos, dessas substâncias, essa eritropoese, essa produção de células vermelhas, elas podem ser prejudicadas. Por exemplo, quando o indivíduo ele tem uma doença renal em que reduz a produção de eritropoietina, as hemácias produzidas vão ter tamanho e cor normal, porém, essas hemácias serão produzidas em pequena quantidade. Então, por exemplo, a anemia do doente renal crônico, ela é causada por uma redução na quantidade da produção de hemácias. Só que essas hemácias têm tamanho e cor normal. O problema é a quantidade. O indivíduo com anemia megaloblástica, que é causada pela carência de vitamina B9 e B12, ele vai gerar uma hemácia gigante. Porém, a quantidade de hemoglobina vai ser normal. Porque a redução da vitamina B9 e B12 reduz a mitose, a quantidade de mitose, gerando uma hemácia gigante. Só que o conteúdo de hemoglobina não é controlado por essas vitaminas, é controlado pela quantidade de ferro. Então, a quantidade de cor da hemácia vai ser normal, porque a quantidade de hemoglobina vai ser normal. Agora, quando o indivíduo tem carência de ferro, essa hemoglobina vai ser sintetizada em pequena quantidade. E quem faz, né, o enchimento da hemácia é a hemoglobina. Se tem pouca hemácia, se tem pouca hemoglobina, a hemácia fica murcha. E ela também fica pálida, porque quem dá a cor da hemácia
é a hemoglobina. A hemoglobina dá a cor e o enchimento da hemácia. Se a hemácia tem pouca hemoglobina, ela fica murcha e pálida. Então, esse hormônio, a eritropoietina, ele regula a atividade da produção de células vermelhas, ele atua numa célula chamada de BFU e estimula o amadurecimento dessas células. Esse hormônio, ele tem uma meia-vida de 6 a 9 horas, isso quer dizer o quê? Que quando o corpo produz eritropoietina, 6 a 9 horas depois, metade dessa eritropoietina já foi destruída. Então, é um tempo de vida médio dessa substância. 90% da eritropoietina é produzida nos rins e 10% no fígado. E a concentração dessa eritropoietina é estimulada pela concentração de oxigênio. Se o oxigênio está normal, a quantidade de eritropoietina é baixa. Se o oxigênio está baixo, a concentração de oxigênio ou de eritropoietina é aumentada. Tá? Hipóxia, pouco oxigênio. Pouco oxigênio, muita eritropoietina para estimular a produção de novas hemácias e regular a concentração de O2. As hemácias, elas são produzidas, esse processo de eritropoiese, de produção de células vermelhas, demoram 7 dias para acontecer. Depois que essa hemácia ela é produzida, ela vive 120 dias. A função dessa hemácia é transporte de oxigênio. E o homem tem de 5 milhões a 5 milhões e meio de hemácia por milímetro cúbico de sangue. A mulher tem um pouquinho menos, de 4,5 a 5 milhões. A gente já explicou por que isso acontece. Porque a mulher menstrua e os hormônios sexuais femininos reduzem a produção de células vermelhas. E o homem tem muita testosterona, que aumenta a produção de células vermelhas, além de não menstruar. Já a granulopoese é o processo de produção de células brancas, células de defesa. Esse processo ele vai ser regulado principalmente pela produção de interleucinas, que pode estar em quantidade basal, né? Ou pode estar em quantidade aumentada em processos infecciosos. Então, dependendo do que está causando essa infecção, eu posso ter um aumento da produção de determinadas células de defesa, como linfócitos, basófilos, eosinófilos, neutrófilos, monócitos. Depende da causa do processo inflamatório. E aí vai estimular a produção de determinadas células sanguíneas. O terceiro processo da hematopoese, que é a megacariopoese, que é a produção de plaquetas. Essas plaquetas elas são produzidas a partir de fragmentos das células da medula óssea, chamada de megacariócito. E a função principal dessa plaqueta é a hemostasia, a regulação da coagulação do sangue. Essa trombopoese, ela é estimulada por um hormônio chamado de trombopoietina. A função dele é estimular o megacariócito a produzir plaqueta. E esse hormônio é sintetizado principalmente no fígado, 90% no fígado e 10% nos rins. Então, a megacariopoese, ela vai agir aqui nesse penúltimo efeito aqui, ó, estimulando a CFU-MEG no lado esquerdo inferior da tela de vocês. Então, essa substância TPO é a trombopoietina, que vai estimular a unidade formadora de colônia megacariocítica a produzir plaquetas. Aqui nós temos a representação de um megacariócito, né, essa célula gigante aí, que começa a formar projeções no seu citoplasma, e essas projeções começam a sofrer brotamentos. Esses brotamentos são as plaquetas que começam a cair na corrente sanguínea. Esse capilar sinusoidal é encontrado próximo ali da medula óssea. Então, é assim que as plaquetas são produzidas. Esse megacariócito, essa célula gigante, ele produz uma projeção citoplasmática e essa projeção começa a sofrer brotamentos. Esses brotamentos são as plaquetas. Estima-se que um megacariócito consiga produzir até 6.000 plaquetas.
Então, a concentração, a produção é bem grande. E a gente fica por aqui, pessoal. Aqui tem alguns livros que eu recomendo para o estudo de vocês, nessa parte, tá? E aí eu vou indicar um livro que ele tem na biblioteca, e também vocês podem baixar ele no Google, chamado de Fundamentos em Hematologia, do autor Wolfram. Ele é muito bom esse livro, e ele é bem resumido, né? Ajuda bastante a vocês a terem um entendimento do assunto, tá bom? Agora o nome Oi. do livro? Fundamentos em Hematologia, de Wolfram. Obrigada. Ele tem na biblioteca da faculdade. Eu também tenho ele em PDF, tá? Se vocês quiserem, eu posso passar para vocês. E aí eu fico aberto a perguntas. Alguém quer fazer uma pergunta? Alguém, pessoal? Regina? Oi, você tá me ouvindo? Tá bem baixinho. Vou ver se melhora aqui agora. Você tá me ouvindo agora melhor? Não, tá ruim ainda. Deixa eu aumentar aqui o som do meu computador para ver se eu consigo ouvir melhor. Fala agora. É agora, ok? Dá para ouvir. Eu gostaria que o senhor, só voltando lá na produção de células extramedular, o senhor falou uma coisa lá que eu queria anotar. A produção das células extramedular, o senhor disse que é a produção de célula do sangue fora da medula óssea. Sim, vou já chegar lá. Deixa eu voltar aqui. Tá bom. Bem aqui. Eu falei o seguinte, que uma das etapas da produção de células do sangue no período embrionário é a chamada de fase hepática. Nessa fase, que corresponde aí entre o segundo e terceiro mês até o 8º mês, nessa fase, os dois órgãos que têm maior produção de células do sangue é o fígado e o baço. Tá? E isso nos leva a entender por que em algumas condições de estados anêmicos grave, o indivíduo tem aumento do fígado e do baço. Por que isso acontece? Porque se a medula óssea está doente, se ela está com dificuldade de produzir células do sangue, esses dois órgãos, que também conseguem produzir células do sangue, eles vão ajudar a produzir células do sangue. Esse fenômeno é chamado de hematopoese extramedular. Tá? A hematopoese no indivíduo com vida extrauterina, fora do útero, ela é basicamente medular, ou seja, quem produz células vermelhas, células do sangue, é basicamente a medula óssea. Mas, quando a medula óssea está
ou com sobrecarga, produzindo demais e não consegue dar conta, ou quando essa medula óssea está doente, o fígado e o baço podem ajudar nessa produção, nessa hematopoese. E aí eu repito, esse fenômeno em que o fígado e o baço ajudam na produção de células do sangue é chamado de hematopoese extramedular, ou seja, fora da medula óssea. Isso acontece em alguns casos graves de anemia falciforme, por exemplo, leishmaniose, né, o indivíduo tem calazar, por exemplo, o famoso calazar. Por que o indivíduo tem aquela barriga inchada? Porque a medula óssea está doente, cheia de parasitas de leishmania, e o fígado e o baço, eles aumentam de tamanho porque eles estão produzindo células do sangue para ajudar na medula óssea. Ok. Alguns... Ok? Deu para entender? Certinho. Esses Mais alguma órgãos, professor, esses dois órgãos, é porque eles, o baço e o fígado, eles são linfócitos, é isso? Como? Não, deixa para lá, deixa. Não, eles têm células imaturas que podem se transformar em células do sangue. Certo. Próxima aula eu vou ficar no celular, que é melhor. Aqui, acho que não tá me escutando, aí fica difícil. Tá certo. Agora eu tô te escutando bem. Tu tá no celular, é? Não, tô do mesmo jeito, eu não sei o que foi que melhorou, então. Tá. Alguém mais tem alguma pergunta? Só Regina tá perguntando. Pessoal, Kelly, o senhor pode voltar só lá na produção das plaquetas para fazer uma anotação? plaqueta, tá aí. Não, é no que tem uma imagem que o senhor colocou que tem. Essa? Não. Aí. Mais alguma dúvida, pessoal? Essa aula de hoje eu já mandei para vocês, tá? Tá lá no grupo. Alguém mais? Professor, você está me ouvindo bem agora? Agora eu tô. Tá. Eu queria só aqui saber se eu anotei tudinho sobre essa observação que o senhor falou, tá? Foi muito rápido, eu não sei se eu anotei direitinho. Eu vou ler aqui para o senhor, tá? Pode dizer. Medula óssea, baço e fígado fagocitam hemácias através dos macrófagos, tá certo? Sim, perfeito. Ok. Só isso mesmo. Tá? O nome desses órgãos que fazem isso são órgãos hematocateréticos. Tá? Se tu quiser botar aí. Ok. Órgãos Hematocateréticos. hematocateréticos. Perfeito. Deixa eu te colocar até na imagem que eu falei isso. Deixa eu voltar aqui. Foi nessa imagem aqui, ó. Lá no primeiro passo. Tá vendo aí? Passo número 1. Essas células vermelhas, elas vão ser fagocitadas. E aí embaixo tem, ó, macrófagos no baço, fígado e medula óssea.
São esses 3 órgãos que possuem macrófagos que fagocitam essas hemácias velhas. E esse processo é chamado de hematocaterese, que é a destruição das células velhas do sangue, as hemácias velhas do sangue. Certo? Sei. Ok, professor, obrigada. Tranquilo? E aí, pessoal, eu vou dar mais uma dica para vocês. Eu acho que se eu não já falei, se eu já falei, eu vou reforçar. Tem um canal no YouTube que ele tem várias aulas. Na verdade, esse canal ele é exclusivo só para aula de hematologia. E as aulas de lá também são muito boas, tá? O nome do canal é Lição de Casa. Lição de Casa. E tem até um cachorrinho como mascote do canal, tá? E uma das aulas que tem lá é justamente componentes do sangue, vocês podem assistir, e hematopoese, que foi a aula de hoje, tá? Que é o processo de produção das células do sangue. Tá bom? Quiserem reforçar lá no canal, né? Assistir a minha aula novamente, daqui a pouco eu já vou disponibilizar essa aula também para vocês lá no portal, certo? Para vocês assistirem. Tranquilo? Tá, Mais ótimo. alguma dúvida? Não. Então, tranquilo, né, pessoal? Eu vou encerrar aqui a gravação da aula.